Boa tarde, Alex. Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos os companheiros. Então, no último dia 12, Alex, o Sindipetra ele realizou uma inspeção nas instalações que estão sendo usadas para a parada, para verificar as condições de trabalho das pessoas que já estão lá trabalhando para a realização da parada em janeiro. Também estivemos em alguns locais onde estão sendo montadas estruturas de pessoal para verificar a adequação da montagem dessas estruturas e também CCLs de algumas das unidades que vão sofrer manutenção agora em janeiro e vão ter um aumento do número de trabalhadores ocupando esses locais para avaliar as condições. Né? O Sindipetro foi representado pela Miriam e por mim. Em todos os locais que a gente teve, a gente recebeu relatos de problemas com a reposição de água para os bebedouros, né? Então, esse já era um ponto que o Sindipetro já tinha preocupação e já tinha cobrado na reunião da parada de manutenção com a empresa que a gente teve sobre a reposição de água para a hidratação dos trabalhadores durante a parada. Né? Então, mesmo antes do início da parada, já estão sendo relatados problemas com o fornecimento de água, que faltam bombonas, e quando se pede a reposição, demora muito tempo para vir. Também a questão do fornecimento dos copos, que está faltando. Então, o Sindipetro voltou a cobrar da empresa nessa questão, né, pediu que fosse feita uma revisão dos procedimentos atuais de reposição de água e fornecimento, e principalmente observar essa questão para a parada de manutenção, porque a indisponibilidade de água para a hidratação dos trabalhadores que vão estar trabalhando uma jornada longa e extenuante no calor durante a parada é uma questão bastante preocupante. Então, a empresa ela lembrou que a reposição de água, neste momento, ela ainda está sendo feita pelo mesmo contrato do refeitório, que vai cobrar da empresa do refeitório, né, os motivos pelos quais houve essa falha do fornecimento e também cobrar uma agilidade na reposição. E salientou que quando chegar a parada de manutenção, vai ter o contrato específico da parada, em que tem uma equipe destacada só para reposição de água, com um caminhão com uma maior capacidade para levar mais bombonas também. Então, que eles informaram que deve de melhorar para a parada a condição da reposição de água. Mas a gente quer lembrar a todos os nossos colegas que qualquer problema que observarem com relação a esse tema, que façam a reclamação para o refeitório e que também mandem para o sindicato, né, que se o refeitório, se a empresa não fizer uma correção dessas falhas, né, o sindicato pode cobrar uma atuação mais efetiva. Também com relação às instalações que os trabalhadores terceirizados estão usando ali no prédio H2, a gente recebeu diversas reclamações com relação aos aparelhos de ar-condicionado que não estavam funcionando, também a limpeza precária de algumas salas e condição do mobiliário. Então, a gente fez a cobrança para a empresa e a empresa nos deu um retorno já ainda essa semana, substituindo alguns aparelhos de ar-condicionado e outros colocou para fazer manutenção. Também foi realizada a limpeza das salas que estavam com mais problemas, né? Um banheiro que tinha estragado no prédio, a gente também fez a cobrança e a empresa realizou o conserto. Um outro ponto que nos trouxe bastante preocupação foi o relato das trabalhadoras que o vestiário feminino daquele prédio, ele tem as janelas baixas, né? E elas precisam ficar abertas para fazer a ventilação do ambiente. Então, no relato dessas trabalhadoras, houve tentativa de filmar o interior do vestiário com o uso de celular através da janela, né? Passando o celular pela janela para conseguir filmar o que estava acontecendo no interior do vestiário feminino. Então, essa situação ela acaba inviabilizando o uso daquele espaço para aquilo que é a finalidade dele, que é a troca de roupas. Então, a gente cobrou da empresa e essa semana já foram instaladas proteções nas janelas desse vestiário, de modo a impedir que se consiga visualizar ou colocar o celular através da janela para registrar o interior do vestiário. E também foram afixados cartazes com campanhas de respeito às mulheres, contra o assédio e também com os canais de denúncia da empresa. Em alguns pontos estratégicos do prédio, como no relógio ponto,
e também colocaram mais uma pessoa para fazer uma ronda interna, ali, uma pessoa da segurança para fazer uma ronda interna no prédio. A gente ainda observou que há falhas com relação à limpeza dos espaços comuns, principalmente a copa e o vestiário masculino desse prédio, em função de ter apenas uma funcionária realizando a limpeza desses espaços. Então, o vestiário masculino ele passa um longo período do dia para a realização da limpeza, ele passa fechado. Então, a gente recebeu a reclamação dos trabalhadores com relação a isso, e daí, como é uma pessoa só para limpar todos os espaços comuns, acaba que a limpeza da copa também fica precária. Então, a gente fez a cobrança para a empresa com relação a isso, também a falta de sabão e papel toalha para fazer a higiene das mãos, falta de dispenser de álcool gel. Também detectamos alguns espaços onde deveriam ter sido colocados extintores e que estavam vazios. A gente fez a cobrança para a empresa e a empresa fez a reposição desses extintores. A gente também passou em alguns canteiros avançados que estão sendo montados, né, nas unidades que vão ter parada de manutenção para verificar a infraestrutura de pessoal, e a gente fez a cobrança para a empresa com relação aos banheiros químicos e lavatórios estarem expostos ao sol, sem uma cobertura de um toldo, né, e que daí dificulta o uso dessas instalações durante o calor do verão, né. Também a gente detectou que não havia uma separação clara entre os banheiros femininos e masculinos. A gente já tinha demonstrado uma preocupação com essa questão de estarem misturados, né, os banheiros químicos femininos e masculinos. Então, a gente novamente fez a cobrança para a empresa e também pontos de instalação de bebedouros que estavam sem a cobertura adequada para abrigar do sol ali também, para os trabalhadores poderem beber a água, pelo menos na sombra. A gente também passou na CCL da unidade 50 e HDT, e fizemos a cobrança para a empresa com relação ao refrigerador da CCL, que ele é muito pequeno e o congelador ele não tem condições plenas de funcionamento. Então, a empresa nos deu retorno de que já foi comprado um refrigerador novo e que em seguida deve chegar na CCL. Com relação ao tamanho do espaço da copa, que vai aumentar o número de trabalhadores que vão usar essa copa ali durante a parada de manutenção, a empresa diz que eles têm um problema estrutural, então eles não conseguem ampliar o espaço da copa, mas que vão tentar fazer um reposicionamento ali dos itens da copa para tentar ganhar algum espaço. Também recebemos relatos de deficiência com relação aos chuveiros dos vestiários da unidade, e que daí a empresa nos disse que vai encaminhar essas demandas. Então, a gente encontrou nessa inspeção várias falhas, já cobramos todas da empresa e ficamos satisfeitos que algumas delas a gente já teve um retorno essa semana, já foram sanadas essa semana, e as outras a empresa ficou de encaminhar e a gente vai seguir fazendo as inspeções para avaliar as condições dos trabalhadores ainda durante o próximo mês e durante a parada de manutenção também. É isso aí, Alex.